Bem, para falarmos da média ponderada, nós vamos pegar a seguinte situação geométrica. A gente lembra que quando eu tenho um trapézio, não é, de vértices A, B, C e D, se eu faço uma divisão aqui dentro desse trapézio, ó, divido ele em dois triângulos, eu posso chamar essa medida aqui, por exemplo, de A, essa aqui de B. Eu tenho uma altura dele que está aqui fora, né, o segmento perpendicular em relação a essas duas bases. Eu sei o seguinte, que para calcular a área do trapézio todinho, trapézio ABCD, né, que é a área dele todo, eu posso calcular a área desses dois triângulos separados e somá-los, né? A área do triângulo ABD, que é o triângulo de baixo, mais a área desse triângulo de cima, que é o BCD, ok? Ó, como se isso aqui fosse S1 e aqui S2, ó. Estou calculando a área S1 mais S2, se eu somo essa área com S, eu tenho a área total. Só que eu sei o quê? Eu sei que a área do triângulo, na verdade, quem é? É a base dele, vezes a altura, que está aqui fora, ó, sobre 2. De igual modo, quem é a área do triângulo de cima? Se eu considerar isso aqui como base, vai ser o A, vezes o H, olha aqui, ó, a base dele está lá fora, né, em relação a DC, então AH sobre 2. E se eu coloco o H em evidência, eu acabo de descobrir o quê? Eu acabo de descobrir que, na verdade, para calcular a área do paralelo do trapézio, eu só preciso calcular o quê? A soma das bases vezes a altura sobre 2. A base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Bom, essa é a relação que me dá a área do trapézio. Você pode perguntar, o que tem a ver com aquilo ali? Tudo a ver, olha só. Por que tem tudo a ver? Olha só que situação. A gente vai criar aqui, ó. Se eu tiver esse vamos pegar o mesmo trapézio, tá? O mesmo trapézio, mesmíssimo. E vamos fazer o seguinte agora, olha só. Vértices A, B, C e D. Eu vou marcar, né, um ponto P qualquer aqui e um ponto Q qualquer aqui. De tal forma que ao unir esses dois pontos, não precisa ser o ponto médio não, não precisa ser o ponto médio não. Basta que PQ, nessa minha construção, seja paralela às bases AB, tá? Que por sua vez a gente já sabe que por definição o trapézio tem duas bases paralelas, né? AB e CD. Quando eu faço isso, se eu chamar de X essa medida, né, eu posso incrementar essa minha construção fazendo o seguinte, ó. Eu vou pegar esse triângulo aqui, essa altura eu vou chamá-la de P. E essa outra alturinha aqui, desse outro trapézio, porque eu criei um trapézio em cima e outro embaixo, na verdade, duas faixas, cada uma delas é um trapézio. Vou chamar a altura desse outro de Q. E aí, olha só que interessante. Para calcular a área do trapézio todo, a área do trapézio de vértices ABCD, eu posso tão somente somar a área do trapézio de baixo, que é o trapézio de vértices ABPQ, mais a área do trapézio de cima, que é o PCDQ, né? PCDQ. Ok? É como se fosse S1 aqui e S2 aqui. Eu estou somando S1 com S2. Se eu somar essa área com essa, eu vou ter a área total, que é o que está escrito aqui. Ocorre que a área do trapézio total eu já sei fazer. Vamos dar nome aos bois aqui. Vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B. Né? E eu tenho aqui fora uma altura. Né? Uma altura, vamos chamar de H, ok? Muito bem. A área do trapézio a gente acabou de ver que é a base maior mais a base menor, vezes a altura. Isso dividido por 2, não é? Base maior mais menor, vezes a altura dividido por 2. Acabamos de mostrar isso. A área do trapézio de baixo também. Base maior dele, mais a base menor dele. Quem é a base menor dele? É x. Né? Isso vezes a altura dele. Quem é a altura dele? É P. Sobre 2. Mais a área do de cima também. Base maior, que é x, mais a base menor, que é B, vezes a altura dele, que eu chamei de Q. Sobre 2. Aí, sempre base vezes maior mais menor vezes a altura sobre 2. Ora, essa brincadeira vai me levar aonde? Vai me levar aqui, ó. Primeira coisa, eu posso multiplicar tudo por 2, né? Se eu multiplico tudo por 2, isso aqui cancela, né? Então o 2 já morreu. Então aqui eu tenho AH mais BH, e do outro lado eu tenho AP mais PX ou XP, mais QX ou XQ, mais BQ, né? Mais BQ. Ok? Agora, olha que interessante, eu tenho aqui. Tem a seguinte situação. Eu posso pegar esse AP positivo e subtrair dos dois lados. É a mesma coisa de pegar ele positivo e trazê-lo para cá negativo. Então, eu vou repetir essa galera aqui, ó, que já estava lá, e vou trazer esse cara para o outro lado com sinal trocado, ou subtrair dos dois lados. Mesma coisa para esse. Então, eu estou trazendo esses dois meninos para cá. Então, ele vem menos BQ, não é verdade? E quem que fica lá? Fica esses dois caras, que me dão o X, colocando ele em evidência, multiplicado por P mais Q. Não é?
Muito bem. Agora o que eu posso fazer aqui? Olha só, esse cara com esse cara, eu posso colocar o A em evidência. Então vai ficar A que multiplica H menos P. E eu posso colocar também o B em evidência aqui. Vai ficar o B que multiplica quem? O H menos o Q. Isso tem que ser X que multiplica P mais Q. Ocorre que se eu for um bom observador, H menos P, quem é? Ó, essa altura toda menos esse Pzinho de baixo vai me dar quem? Vai me dar o Q. Então eu estou, na verdade, com AQ. Se eu observar H menos Q, quem é? H menos essa altura de cima vai me dar essa altura de baixo, que é P. Então eu estou com BP. E aqui eu posso passar esse cara dividindo, né? Ó, P mais Q. Isso vai me dar quem? O X. Pronto. E esse X é o que eu vou chamar de média ponderada. No caso aqui, a média ponderada das bases do trapézio. Eu peguei cada base, A e B, multipliquei por dois fatores, né? O Q e o P, serve, ó, foram aquelas alturas que eu criei, e dividi pela soma delas. Quando eu pego duas grandezas, multiplico por dois fatores e divido pela soma delas, eu chamo isso de média ponderada. Tudo bem? Nesse caso, eu estou com a média ponderada das bases do trapézio, onde P e Q funcionam como pesos. Pesos da minha média. Como é que funciona essa história de peso, professor? Olha só. Então a gente demonstrou, né, a relação que nos dá aí para calcular. Eu multiplico pelos pesos e divido pela soma. Na verdade, significa o seguinte: quando você chupava bico e o professor falava assim, olha, eu vou dar uma prova, um trabalho e uma avaliação do caderno. Sua média será você somar todo mundo aí e dividir por 3, como a gente já estudou. A média aritmética, eu somo todo mundo e divide pelo total, né? São três provas, 3 avaliações. Muito bem. Agora, o que acontece? Se o professor falar assim, olha, eu vou mudar isso aí, eu vou colocar a prova com peso, tá? Essa prova vai ter um peso. Vou colocar ela com peso 3. Vou colocar o meu trabalho agora com peso 2. E a avaliação do caderno, como é obrigação do aluno fazer as tarefas de casa, ela vai ter peso 1. O que ele está dizendo para você? Ele está dizendo o seguinte, ó, quando ele fala essa história de peso, ele está dizendo o seguinte: você vai lá no dia da prova fazer uma prova, mas é como se você tivesse feito quantas provas? 3 provas. Percebeu? Você vai entregar só um trabalho para ele, mas como tem peso 2, é como se você tivesse entregue 2 trabalhos. E a avaliação do caderno, como é obrigação sua, tem peso 1. Pronto. E aí, agora não é mais justo que eu somando todo mundo, eu divida por 3, porque na verdade você não fez só, você fez uma prova física, mas como ela tinha peso 3, é como se você tivesse feito 1, 2, 3. Então não é justo que eu divida por 3, porque eu ainda tenho aqui 2 trabalhos. É o único trabalho que você vai entregar, mas como ele tem peso 2, ele vale por 2. Então, eu já tenho aqui 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Na verdade, você fez 6 avaliações, 6 atividades avaliativas, percebeu? Então é justo agora que eu divida, não mais por 3, mas por 6. Mas se você for um bom observador, quem é esse 6? Esse 6, olha lá, ó, é a soma dos pesos. Olha lá, ó, 3 mais o peso 2 mais o peso 1. Isso vai me dar 6. Isso é o que eu vou chamar de média ponderada. Percebe? Então eu posso chamar a média ponderada como sendo quem? A prova vezes 3, olha lá, ó, mais o trabalho vezes 2, mais a avaliação do caderno vezes 1. E dividir isso pela soma dos pesos, 3 mais 2 mais 1. Essa é a média que você teria para esse tipo de avaliação se o professor assim estipulasse esses pesos. Que é a mesma nossa, a gente fez para 2 grandezas, mas note que vale para 3, para 4, para 5, não importa. Você sempre multiplica cada dado pelo peso que ele tem. E embaixo, sempre você divide pela soma dos pesos. É simples assim. A gente vai agora fazer alguns exercícios na lousa de aplicação. Bem, vamos então a alguns exercícios de aplicação. O exercício 1. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre com pesos 20, 10, 30 e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média das 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para ser aprovado. O estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esses estudantes precisam obter na quarta avaliação para ser aprovado é... Então veja que nós temos aí as provas, na verdade, olha só, as provas dos alunos, P1, P2, P3 e P4, vamos pôr assim. E ele nos disse que essas provas têm os seguintes valores, 46, 60, 50, e a terceira prova ele não disse. Então vamos pôr P4 aqui com um destaquezinho, ok? Essa é a que a gente quer encontrar. Por outro lado, ele nos deu os pesos. Se ele nos deu os pesos, tudo fica mais fácil.
Bom, a grande dúvida dos alunos é o seguinte: eu vou usar, por exemplo, 20%, eu vou usar 20% da forma fracionária, ou 2 décimos, ou 1 quinto, ou eu vou usar 0,2? Bom, na verdade, você pode usar as 3 maneiras, ou a forma percentual, ou a forma fracionária, ou a forma unitária que a gente diz, né. Tudo bem? Então, qualquer uma das 3 formas. O importante é que você use a mesma forma para todos os pesos, ou se fosse nota, para todas as notas. Então, às vezes, se você pega uma questão onde está misturado, um percentual com peso, outro com fração, não importa. Você escolhe o que você quer trabalhar. Só que tem que ser todos na mesma unidade que você escolher. Vamos escolher aqui, para o nosso caso, a forma percentual mesmo, porque aí a gente não vai mexer em nada, não vai alterar. Tudo bem? Então a gente vai colocar os pesos como sendo, respectivamente, 20, 10, 30 e 40. Ok? Então é só esse detalhe que você precisa se atentar, que na hora da prova você está nervoso, fica em dúvida, né? E aí, eu uso 0,10, o 0,2, eu uso, né? Não tem problema, qualquer um, desde que sejam todos na mesma unidade. Eu estou usando todos na mesma unidade, ó, todos em percentual. Aí acabou. Porque veja, ele quer que a média ponderada, nesse caso aí, não é? Para o aluno ser aprovado, observe, ó, tem que ser no mínimo 60 pontos. O que significa ser no mínimo 60 pontos? Significa que a média precisa ser maior ou igual a 60. Pode ser 60 ou maior que 60, só não pode ser menor. Sacou? Aí acabou, porque a média ponderada é quem é? É a prova 1 vezes o peso 1, né? Vou até colocar aqui, ó, logo já na forma numérica, né, para não perder tempo. A prova 1 é 46, o peso dela é 20%. A prova 2 é 60, o peso dela é 10. A prova 3 é 50, o peso dela é 30. A prova 4 é que a gente está querendo descobrir, né? Nossa P4. E o peso dela eu sei que é 40. E aí eu divido pela soma dos pesos, que vai dar 100%, né? 20 mais 10 mais 30 mais 40. Isso precisa ser maior ou igual a 60, ok? Agora aqui eu tenho o quê? 2 vezes 6, 12, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 920. 6 vezes 10, 600. 50 vezes 30, 1.500. Mais 40, P4. Prova 4. Esse 100 embaixo está dividindo, eu posso passar multiplicando para o outro lado. É a mesma coisa de multiplicar os dois lados por ele. Multiplicar os dois lados por um número positivo, aí a desigualdade se mantém, ok? Então, 40 vezes P4 terá que ser, quando eu multiplicar 100 vezes 60, vai ficar quanto? 6.000. E eu vou fazer essa conta agora, ó. 920 com 600 com 1.500. Isso me dá 0, 2, 9 e 6, 15. 15 mais 5, 20. 3.020. Então eu posso subtrair dos dois lados ou mandar para o outro lado com sinal trocado, se eu preferir. Mesmo raciocínio. Então o meu P4 precisa ser maior ou igual a 6.000 menos 3.000 é 3.000. 3.000 menos 20 é 1.980. Opa, 2.000, né? 980. 3.000, perde 20, 2.980. E aí eu divido os dois lados por 40. Ou passei dividindo, se preferir assim. E agora eu só preciso fazer essa continha. 298 dividido por 4. Isso vai me dar 9 vezes 4, 32, 36, 8 dá 32, 7, né? 7 vezes 4, 28. 18 por 4 dá 4, vezes 4, 16, sobra 2. Põe o 0 e uma vírgula. 5 vezes 4, 20, não sobra nada. Então, a prova 4, ele precisa tirar uma nota maior ou igual a 74,5 para que ele venha a ser aprovado. Dando, portanto, o gabarito como sendo a alternativa C de casa. Ok? Simples assim. Exercício 2. Em um edifício residencial com 54 apartamentos, 36 pagam taxa de condomínio de 270. Para os demais é 360. Qual é o valor da taxa média de condomínio nesse edifício? Bom, vamos pensar assim. Eu tenho 54 apartamentos, né? Tenho 54 apartamentos. Alguns, quantos? 36 estão pagando um condomínio de 270, né? Bom, os demais pagam 360. Você percebeu que eu tenho que descobrir os demais? Ele não falou. E como é que descobre, professor? Fácil. São 54 apartamentos. Se eu tirar os que recebem 270, ele não falou num outro, numa terceira via, né? Não tem. Então a gente não vai inventar o que ele não inventou. Então 14 menos 6 dá 8. Fui um para lá, ficou 4. 4 menos 3 dá 1. Então eu tenho 18 apartamentos, ó, que estão pagando R$ 360. Então ele não deu esse 18 para complicar a sua vida. Aí ficou fácil, porque veja que a média ponderada, na verdade, seria somar 270 mais 270 36 vezes. Isso é a mesma coisa que multiplicar 270 por 36. Percebeu que esse 36 está funcionando como peso? Ou vice-versa, né? Na verdade, vai funcionar como peso ou a quantidade de apartamentos, já que aqui que eu vou pegar esse total aqui, ó.
De igual modo, R$ 360 para 18 apartamentos seria 360 mais 360, 18 vezes. É a mesma coisa de colocar 360 vezes 18. E aí, se eu somo pelo total, que é 36 mais 18, né, que é 54, eu tenho a minha média ponderada que ele queria. A média ponderada será, tem que fazer conta agora, né? Ó, 27 vezes 36. 6 vezes 7, 42. 36, né? Aqui. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6, 7, 8. Então isso vai me dar 2, 7, 9, 972, somado com 36 vezes 18. 18 é metade de 36, então vai dar metade de 972, né? 8 vezes 6 dá 48. 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. E aqui 36. 8, 14, 3, 4, 5, 6. Então aqui dá 648 dividido por 54 apartamentos. Bom, isso aqui vai me dar quanto? 8 mais 2 dá 10, 7, 8 mais 4, 12, 9, 10, 16. Então, a taxa média será 1.620 dividido por 54. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 1, 16, sobra nada, põe um zero lá, né? Como tinha um zero aqui antes, né? Já tinha um zero aqui. Isso vai me dar quanto? R$ 300. Essa é a taxa média, ok? Que ele nos pediu. Exercício 3. Um levantamento entre os 22 estudantes de um curso de língua estrangeira apontou a seguinte distribuição entre as idades. Então ele deu aí o gráfico, né? Na horizontal as idades, na vertical a quantidade de alunos. E ele está pedindo na letra A a idade média desse grupo de estudantes. Depois, quantos deles estão abaixo da média. Bom, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que eu tenho aí as minhas variáveis, né? Que nesse caso aí, ó, se você for um bom observador, as minhas variáveis são 12, 13, né? 14, 15, 16 e 17. São as idades. O peso será a frequência, a quantidade de vezes que isso aconteceu, né? A frequência, vamos dizer assim, a quantidade. Vou colocar aqui T, quantidade. Então é como se eu construísse poderia até construir assim, ó, uma planilhinha. Ó. E aí, para 12 anos, eu vou lá no gráfico e verifico, ó, com 12 anos, 4 alunos. Percebeu? Eu vou fazendo isso para todo mundo. 13, vai no 5. 14, 3. 15 anos, tem um aluno. 16 anos, tem 4 alunos. 17 anos, tem 5 alunos. Ok? Aí acabou, porque veja, a média que está sendo nos pedida, ponderada, se são 4 alunos com 12 anos, e para achar a média eu teria que somar 12 mais 12 mais 12 4 vezes. Isso é a mesma coisa que fazer 12 vezes 4. 13 anos mais 13 anos mais 13 anos 5 vezes. É a mesma coisa de fazer 13 vezes 5. Ok? A quantidade funciona aí como a frequência, como peso. Então aqui eu tenho 14 vezes 3, 15 vezes 1 e 16 vezes 4, aí ainda, né? 17 vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Se você somar 4 mais 5 mais 3 mais 1 mais 4 mais 5, vai dar o total, né? 22. Então vamos lá, ó. A média geométrica, ou ponderada, né? Geométrica não, desculpa, a média ponderada vai me dar 12 vezes 4, 48. 13 vezes 5, 65. 14 vezes 3 dá 42. 15 vezes 1 vai me dar 15. 16 vezes 4 dá 40 mais 24, 64. 17 vezes 5 dá 50 mais 35, 85. Tudo isso dividido por 22. Agora tem que fazer conta, né? Vamos lá? 5 mais 4. Unidades primeiro, né? Dá 9. 9 mais 5 dá 14. 14 mais 2, 16. Mais 5, 21. Mais 8, 29. Então estou com 29. Vamos para as dezenas. 40 com 60 dá 100. Com 40 dá 140. Com 10 dá 150. Com 60 dá 210. Com 80 dá 290. Né? 290. Se somar com os 29 que eu tinha antes, né? 9, 319. Aí esse valor eu divido por 22. Vai me dar 1 vezes 22. Vai ficar 9, né? Não dá, desço 9, agora fica 8. Não, 4. Dá 88, né? 4, 9 passa. Então 4. Que dá 88 e sobra 1. Sobra 11, na verdade, né?
Podemos continuar, mas eu já tenho por aqui que já tem como eu achar o que eu queria, né? Ó, vamos lá, 11 não dá, eu ponho um 0 e uma vírgula, aí dá 9, né? 9 vezes 20 dá... Não, 9 é muito, 5 dá 110, exatamente. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 2, 10 e 1, 11, perfeito. Então a média é 14,5, né? 14 anos e 6 meses. 14,5 anos, essa é a média de idade, ok? Então essa é a alternativa A que ele nos pediu. A alternativa B quer saber quantos estão abaixo da média. Ora, abaixo de 14, ó, a média é 14,5. Todos que tiver abaixo de 14,5, então vamos lá, abaixo de 14,5, quem é? Tá aqui, ó, é 14, 13 e 12. Esses estão abaixo de 14, você concorda? Então vamos lá, abaixo de 14, com 12 anos. Eu tenho 4 alunos. Com 13 anos, eu tenho 5 alunos. E com 14 anos, que também é abaixo de 14,5, eu tenho 3 alunos. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12 alunos. Então, 12 alunos estão abaixo da média. Simples assim. Exercício 4. A temperatura máxima de uma cidade ao longo de 20 dias foi anotada na lista a seguir. Então, à esquerda tem a temperatura e na coluna da direita a frequência. Essa frequência é a quantidade de dias, né? Onde a temperatura assumiu esse valor aí, né? A temperatura máxima, vamos dizer assim. Podemos afirmar que a temperatura média dessa cidade no período é... Bom, então tá fácil, porque veja, a minha média ponderada de temperatura será a minha variável vezes a minha frequência. A variável é a temperatura e a frequência é a quantidade de dias em que cada uma delas se manteve como máximo. Então, para cada uma eu vou fazer 37 vezes 9, mais 36 vezes 4, mais 35 vezes 2, mais 34 vezes 5. Ok? E vou dividir por quem? Pela soma delas, né? Agora você me pergunta assim, professor, vou somar a temperatura ou vou somar a frequência, né? Eu tenho que somar, na verdade, lembra da questão anterior? Se tiver essa dúvida, ó, veja que você aqui, por que você colocou aqui embaixo 22, que era o total de alunos, e não o total, a soma das idades, né? Porque a soma das idades são as variáveis, o nome já diz, variável, está variando, né? Ok? Então, quem não está variando aí, embora a frequência não seja a mesma, mas a frequência para cada classe, para cada grupo desse de 37 graus, é a mesma, 9, 9, né? Então, na verdade, eu vou dividir por 9 mais 4 mais 2 mais 5. 9, 4, 2, 5. 9, 4, 2, 5. Perfeito. Então, a minha média será, portanto, da cidade de 9 vezes 7, 63. 9 vezes 3, 27. 27 mais 6, 33. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. 13, 14. 35 dá 60 com 10, 70. 150 com 20, 160. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15, exatamente. E aqui, 9 com 4, 13, né? 11, 13, 14, 15, com 15 dá 20. Fazer conta, né? Somar. 3 e 4, 7. 3 e 4, 7. Mais 7, 14. Mais 6, 20. 2 mais 3, 5. 6, 7. Agora eu vou dividir 707 por 20. Isso dá 3 vezes 2, 6. Né? Sobra 10, não dá. Dá 5 para dar 100, né? E sobra 7. 7 não dá. Agora dá 2. Não, dá 3. Que dá 60. Sobra 10. Né? Agora morreu, né? 5. Vamos ver essa conta aqui. 3 vezes 2, 6. 60, 10, 7. 5 vezes 2, 100. Não dá. Põe um 0 uma vírgula. 5 vezes 2, 10. 100. Sobra 9. Só dar um confere aqui nessas operações. 37 vezes 9. 9 vezes 3, 27. 27 mais 6. 33. Confere. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 13, 14. 144. Confere. 35 vezes 2, 70. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15, 16, 17. 107. Ah, tá aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15, 16, 17. Aqui é 170, ó. Por isso que é bom fazer as contas devagar, né? Não querer fazer de cabeça.
para não errar. 170. Então a meu resposta aqui, ó, sobe uma aqui, né? 170, 10 a mais. Eu tinha errado por 10 a mais. Dá 707, dá 717. Vamos lá, 3 vezes 2 dá 60, para 71 sobra 11. Não dá. 7 dá 5, dá 100, sobra 17. Dá 8 vezes 2, 16, sobra 10. 5, 100, sobra nada. Então dá 35,85. Então muita atenção, né, para não errar essas continhas aí bobas, fazendo as contas de cabeça. É melhor fazer devagar, igual eu fiz agora. Essa botando como gabarito a alternativa C. Simples assim.